E aí as patrulhas começaram a se posicionar nas áreas determinadas pela inteligência, pelo planejamento. Tudo calmo, cara, tudo tranquilo. Eis que a gente escuta uma rajada. Baleado. Parceiro, eu caí lá dentro. Eu, mochila, com a perna pro alto. E aí o mineiro caído lá, um mundo de sangue em volta dele. Esse camarada tomou um disparo que pegou a mandíbula dele. Aí no chão tinha dente, essas coisas, a gente recolheu tudo, um saquinho, bolso, vai recuperar tudo, língua, enfim. Então, quando a gente embarcou, que a viatura andou, toda a bala do mundo em cima da gente, na viatura. Nesse dia, só pra você entender, foram 3 homens do BOPE baleados. Eu tive o desprazer de socorrer os 3. Só que nada se compara a socorrer um irmão. Irmão, tu não vai morrer. Hoje não. E depois da missa de 7º dia, o filho dele puxa assim pela camisa, eu olho pra ele e falo assim: tio, eu tô muito triste com você, eu tô de mal com você. Aí eu, que foi, cara? Você tá triste com o tio? Porque você não salvou meu pai de novo. Uma situação que foi ímpar, né? No meu tempo de BOPE, na minha vivência de BOPE, nós recebemos uma missão que seria a implantação de uma cabina blindada, não sei se tu lembra disso, lá no Complexo do Alemão, uma área específica do Alemão, tinha que implantar uma... Lembra das cabines blindadas da polícia? Aquele pirulito blindado? Uhum. Então, veio uma determinação para implantar uma cabine dessa num ponto X do complexo, né? E aí, meu irmão, monta-se uma operação de guerra, né? O batalhão tem uma unidade que é o EDT, que caminhão Munk, pranchão para levar a cabine, veio deitada, dividida em 2. O BOPE tem toda uma estrutura de engenharia, né? O batalhão é um batalhão completo, irmão, completo. Só que essa engenharia tem que chegar no ponto para instalação. Como é que faz? Tranquilo. Manda as equipes de operações, estabiliza o morro, né? Apazigua o morro. Quando eu tiver tudo ok, sobe a estrutura de obra para começar a implantação da cabine blindada. Dúvidas? Não, senhor. Então, segue destino. E assim fizemos. Subimos, teve aquele confronto lá, isso é uma parte que não é normal, muita gente já te falou isso aqui. Em determinado momento cessou fogo, como a gente costuma dizer, o morro apazigou, né? Dominamos o morro, os pontos estratégicos, tudo sossegado, calmou, tudo pronto. Uma mega operação para montar... Uma cabina. Uma mega operação de verdade. E quando tu fala assim, chegou um determinado momento, cessou... Nós estamos falando de... algumas horas. Algumas horas de confronto. De confronto, de como vocês carioca... Eu também sou carioca, né? Mas um carioca minerado. Como o pessoal gosta de falar aqui, um bom tempo de bala voando. Sim. Depois de algum tempo de bala voando... Balaria. Os caras usam essas expressões. O meu público e meu chat carinhosamente fala comigo, bagaguia. Bagaguia? Eles dizem que eu falo assim, né? Não, eu nunca reparei que você tivesse a língua presa. Não acho. O quê? Língua presa? Não. Nunca reparei esse negócio, não. Acho que você fala super normal. É um jeito pra gente diferenciar dos demais. Essa parada. A gente não pode ser igual a todo mundo. Então, enfim. Algum tempo depois dessa famosa balaria, o morro apazigou. E aí as patrulhas começaram a se posicionar nas áreas determinadas pela inteligência, pelo planejamento. Tudo calmo, cara. Tudo tranquilo. Eis que a gente escuta uma rajada. Rau! Só. Uma rajada. Rau! Minuto e meio depois. Paramédico. Mas não era a minha patrulha. Era uma outra patrulha em outro ponto. Homem ferido. Paramédico, homem ferido. Aí, meu irmão, localização. Aí para tudo pra gente atender o companheiro. O companheiro... A vida do meu irmão de farda... É até grotesco o que eu vou falar aqui, mas pra mim, naquele momento ali, quando a minha chave de socorro vira, a vida do meu companheiro passa a ser mais importante que a minha, cara, por incrível que pareça. Algumas vezes eu preciso que os companheiros... Gordinho, calma, espera, segura. Né? E baleado, e a gente tentando localização, e daqui a pouco aí começou a balaria de novo, com essa fração que tava trocando tiro. Meu irmão, a gente só escutando e tentando se aproximar, e eis que vem uma fração trazendo um companheiro nosso, baleado, ele sendo carregado por 4 companheiros carregando ele, baleado, e eu não vou citar o nome dele aqui, porque é um amigo em particular, a gente era vizinho, os nossos filhos estudavam na mesma escola,
Então eu tenho uma convivência com a esposa, com ele, com a mãe, com o irmão. O molequinho me chama de tio gordinho, meu filho joga videogame com dele. E aí eu vi aquela cena daquele meu camarada vindo carregado, apagado, inconsciente. Morro acima, ele estava num trecho mais baixo que o meu. Enfim. Se já tem um peso enorme para você, esse em particular, esse camarada ainda, né? Esse camarada tem um peso especial, porque ele era mais que um irmão. Ele era um irmão e amigo pessoal, particular. As nossas famílias tinham um vínculo. A gente fazia churrasco no fim de semana na casa dele, ou na minha. A gente tinha um convívio fora batalhão. E aí, quando, no rádio, tu não sabia que era A gente não ele. fala no rádio que a gente fala homem ferido. Sim. Aí eu sei que eu tenho que fazer, né? Existem protocolos que a gente cumpre. Né? O BOPE é uma tropa especializada em cumprir protocolos. A gente segue o que a gente aprende, o que a gente treina. Por isso que dá certo. E nunca vão copiar, se não forem lá para aprender. Mas enfim, veio esse companheiro, e aí essa fração e a minha patrulha fizeram esse isolamento. Esse 360, garantiram o perímetro, onde a gente estava não estava tendo confronto, e aí colocaram no chão e eu não vou citar quem me segurava assim na mochila. Gordinho, ele tá morto. E eu cheguei nele, ele realmente estava inconsciente, sangue pra cacete. Ele foi baleado nas duas pernas. O disparo, ele pegou ele de lado, né? Então o disparo entrou numa perna, atravessou e passou na outra. Passou nas duas pernas, ali na região do joelho. E tem um vaso muito importante ali, quem é da área de saúde sabe do que eu tô falando. E você perde muito sangue ali, né? Na região da poplítea. E ele caiu baleado, uma poça de sangue enorme, e o cara já apagado. E aí os caras, naquele momento ali, 2, 3 segundos que quando você inicia o negócio, é ruim, né? Mas cara, é uma coisa que é só uma observação. Sempre que eu tô socorrendo um policial, aquele primeiro minuto ali, segundo, na verdade, é pavoroso, porque como eu te falei, é um irmão. Mas, graças a Deus, que isso vem de Deus mesmo, é eu me ajoelhar ali e pôr a mão, cara, porra. A única coisa que eu escuto a patrulha falar é se gritar: sai, 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 sai. Eu me conecto ali com aquilo que eu tô fazendo, irmão. É eu e a vítima. Pode me chamar. Se não for uma coisa que traga minha atenção na segurança, granada, desabamento, sabe? Alguma coisa que eu tenha que abandonar aquilo, eu consigo me conectar ali, me concentrar. E aí, rapidamente, eu comecei os procedimentos, né, que tinha que tomar ali naquele momento. Falei, pô, ele inconsciente, aí eu checando os sinais vitais, né, ele apagando, ele chocando. Falei, não vai acontecer, meu irmão. Aí pega uma veia, faz um soro, dá volume no cara pro cara acordar. E aí, viatura chegou até um ponto próximo da gente. Falei, pô, tem 2 frações aqui. O que mais tem é braço para carregar, né? E aí o comandante da equipe, né, na época, ele organiza essa evacuação, eu dou ok para ele, comandante, pronto para evacuação. E aí, fulano, segura aqui, minha mochila nas costas, carregando sorinha, a viatura chegou no ponto próximo, os caras garantiram o acesso para a viatura e a gente seguiu para a viatura. Aí chegou, botou o cara na viatura, esse irmão, meu irmão, a gente botou na viatura, eu embarquei falando com o motorista, tal lugar, isso é muito maneiro, que na hora do socorro, mesmo o mais antigo, ele ouve o que o paramédico está falando. Às vezes você está do lado de uma unidade hospitalar, mas eu falo que tem que ir para outra. O cara não questiona comigo, porque ele sabe que eu sei o que eu estou fazendo. Né? Porque às vezes vai precisar do especialista A, B ou C, que naquela unidade que eu estou não tem. Exemplo, tá? Isso aí, vou dar aqui uma dica para todo mundo. Policial, nunca, jamais, sobre hipótese alguma, leve um companheiro baleado, por mais simples que seja o disparo, na sua visão, que não é profissional, para uma UPA. UPA não é lugar de baleado. Policial não vai para UPA. E outra coisa, todo policial baleado, seja o que vocês chamam de tiro de raspão, tem que ir para o hospital. Porque existem complicações que vão acontecer depois, por menor que seja a lesão. Então, utilidade pública para o meu colega polícia. A gente embarcou com ele. Meu irmão, quando a gente embarcou, que a viatura andou, toda a bala do mundo em cima da gente na viatura. Eu na caçamba com ele, os outros policiais na caçamba revidando. O vagabundo botava a cara no beco assim pra dar na viatura e os colegas no beco. E eu de costas, confiando dos meus companheiros, porque eu confio. Os caras são competentes, sabem o que estão fazendo. Tu não olha pra trás, irmão. Tu só pede a Deus pra não tomar. Pelas costas ali com o camarada, a gente desceu o morro, pegou a principal, Getúlio Vargas. Meu irmão, no Getúlio Vargas, a gente antes de chegar, esse camarada já estava acordado, falando comigo.
A gente deu entrada no hospital. Ele zoando. Ali, gordinho. Porque as pessoas sabem que eu tenho aptidão pelas mulheres mais cheinhas, né? E aí ele me zoando, meu irmão, no Getúlio Vargas. Quem tava sabe o que eu tô falando, né, papai? Ele entrou acordado no Getúlio Vargas, me zoando. Meu irmão, eu tô pelado de cueca, filha da puta. Olha a cueca que eu tô, toda zoada, não sei o que, porra. Eu cortei as calças dele e ele me apontando, uma enfermeira. Meu irmão, olha a enfermeira. Aí, gordinho, aí, ó. Olha o tamanho do pandeiro, não sei o que. Só que, tipo, cara, tu pode... Parece sacanagem, brincadeira, pô, tá mentindo. Quem tava lá sabe, né, 63? Ele acordou no transporte, né? Lógico, a gente fazendo volume para manter a cabeça de pressão, enfim. Primeiro Deus, mas depois o nosso conhecimento pra gente conseguir acordar ele. E o cara chegou no hospital, ele só não podia andar, irmão, já tava falando. Rindo, zoando, reclamando que tava com a cueca zoadona, caralho. Porra, tu não enfiou a cueca no meu rabo não, né? Tô igual fio dental com essa porra, não. Deixa eu virar pra olhar, não sei o quê. Tu me zoou, não. E... Com 2 tiros. Um tiro nas 2 pernas. Atravessou as 2 pernas. E aí a gente fez a contenção do sangramento, né? Fez volume, tudo isso. Quando a equipe cirúrgica chegou, o cara falou, meu irmão, só vou tomografar pra gente ver. Aí depois, logo em seguida, chegou o médico do batalhão, né? E aí a gente se preocupa com o depois, né? Do socorro. E aí eu vi que tava tudo bem, tudo tranquilo, ele me zoando, não sei o quê. Aí ele, porra, meu irmão, minha mulher se fudeu, né? Dessa vez que ela vai ganhar o seguro, e não sei o quê, a gente zoando. Aí eu falei, viado, já tá acordado, já tá tudo bem, tá me gastando. Então é o seguinte, ó, primeiro, me deve uma pizza, uma Coca-Cola, porque gordo barganha com comida. Um Big Mac, tá me devendo. Segundo, vou voltar pro terreno. Beleza? Tranquilo. Voltei pra operação. No mesmo lugar da bendita cabina. Cheguei lá, rapaziada, como sempre. Gordinho, como é que tá? E não, eu passo rapidamente ali pra todo mundo a situação do companheiro. Fiz uma selfie com ele no hospital, pra todo mundo ver que tava legal. Zoando ele, pô, ele fazendo assim, o caramba. Cara, e lembrando que os colegas chegaram com ele e o desespero. A visão falando, da morte. Fulano morreu, a visão fulano morreu, inconsciente, ele, gordinho. Sangrando muito, inconsciente, enfim. Em coisa de minutos. A gente. Por isso que a importância da gente estar no olho do furacão, no âmago do problema. Sim. Né? E com conhecimento que eu acho um absurdo falar que não, o cara tem que ter um conhecimento básico. Não. Todos têm que ter um conhecimento básico, mas tem que ter o cara com conhecimento avançado. É igual tiro. Todo policial aprende a atirar. Sim ou não? Sim. Policial penal, federal, PRF, todo policial é sniper. Porra, arrego. É a mesma coisa de falar da minha função. Socorrista, todo mundo pode ser. Agora, o plus é quem gosta, quem estuda, quem se preparou para aquilo. Sim. Óbvio. Sim. Né? E segue o baile. Voltei pra favela. Aí chegou pra favela. Isso. Aí, informação para todo mundo, tá bem, tá bem, tá bem. Aí o meu comandante, o subtenente, que é uma lenda do batalhão, um abraço, 01. À época, ele hoje não tá mais lá no batalhão, né? Posso falar o nome dele? Por favor, Subtenente Doval, uma lenda, uma referência. Doval, uma referência para todos nós policiais mais modernos. Um homem que me ensinou muita coisa como pessoa, como polícia. Então, meu irmão, o cara escrever um livro vai virar formação da polícia. É um homem muito respeitado por excelentes missões cumpridas e ocorrências E eu já notáveis. tentei trazer ele, infelizmente. Não é dele, não é muito a praia dele. Infelizmente. Acredito. Mas, enfim, ele, à época, era o comandante, aí ele virou, não, mas tá tudo bem, gordinho? Eu falei, não, chefe, tudo tranquilo, eu só tô com um problema. Ele fala aí, eu falei, tô com uma fome de 500 leões. Ele, porra, gordo é foda, só sente com fome, não sei o quê. Vamos comer. Aí fomos pra perto da UPP, numa pensão ali na favela. Dividiu, mas a gente vai almoçar, fulano banca, fulano, come fulano, depois inverte. Beleza, sentamos pra comer. Aí sentamos pra comer e vem uma informação da UPP. Uma fração da UPP estava presa num ponto mais acima de onde a gente estava. E a gente era a equipe mais próxima para tirar os moleques de lá. Primeiro como, meu irmão, vamos comer. Acabei de comer, eu subi. Vamos lá tirar os caras. Tem que ajudar os caras a atravessarem. Ok. Voltamos lá para cima, para um ponto da favela. Chegamos lá, tinha uma guarnição da UPP com um oficial, que eles não conseguiam atravessar uma rua, cara. É impressionante, né? Eu tô falando de atravessar... Imagina atravessar uma rua, Glauber. De uma rua para outra. Dentro da favela. Uma rua, abre aspas, um pouco maior que um beco. Passa um carro por vez. E a guarnição não conseguia atravessar porque era bala firme. Firme.
Aí, meu irmão, a minha patrulha, muita experiência, muitos cascudos, conhecedores daquele terreno, os caras que conhecem ali o complexo e todas as suas particularidades de mil e mil anos, né? Começaram a fazer o trabalho que tinha que ser feito e a gente atravessou os caras. E nisso a gente entrou numa rua específica lá. E quando a gente entrou nessa rua, o confronto se intensificou numa proporção que a gente não esperava. Virou um confronto bem pesado, bem intenso. Meu irmão, a gente ficou preso num abrigo um tempão. Um aqui, outro ali, assim, numa área de 10 metros entre o último e o primeiro, mas ninguém conseguia se mover muito, porque o confronto era muito intenso. Meu irmão, fez uma poeira, assim, no beco que a gente estava, que a gente mal conseguia visualizar. Tu só enxergava os quebra-chamas. E aí, cara, um companheiro nosso, né, o Mineirinho, eu não vou falar o nome dele, mas quem é de lá já sabe quem eu tô falando, ele foi alvejado, provavelmente por uma metralhadora Brown, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Porque começou uma cadência de tiro que não era comum para um fuzil, bom, 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 uma cadência crescente. E esse camarada tomou um disparo que pegou a mandíbula dele e pegou o cotovelo dele, pegou assim, desceu da mandíbula e atravessou o cotovelo. O braço dele, o braço da gente anatomicamente dobra para cá, correto? O braço dele dobrou ao contrário, a mão estava apoiada aqui no ombro do lado das orelhas. E Visto o Predador? Filme, o Predador. E caiu baleado ali, o companheiro que estava com ele arrastou ele, conseguiu abrir um portão de chapa de ferro, conseguiu dar uma pesada no portão, abrir um quadrado da chapa e jogou ele para dentro de uma casa. Só que eu não tinha visto ele baleado, não deu tempo de gritar, pedir prioridade, nada disso. Só quem viu foi o comandante da patrulha. E aí ele falou pra mim, que a gente tava no mesmo abrigo, eu e ele. Ele falou pra mim, gordinho, o mineiro foi baleado. Tá ali. E apontou o buraco pra mim. Um buraco, sabe portão de ferro? Chapa. Uhum. Ele deram uma pesada, uma chapa completa, saiu. Sim, visto. Ele, meu irmão, vai lá. Só que eu tinha que atravessar a mesma rua que o Pepe não tava conseguindo atravessar. Com todo tiro do mundo. E aí eu falei, eu olhei assim, espantado, aquele 1 segundo, e agora? Ele falou pra mim, eu vou contar até 3. E falou no rádio. No meu 3, todo fogo, apoio pro gordinho. Eu peguei o fuzil de mochila, coloquei o fuzil para trás, falei, Senhor, me leva. Já viu o leão pulando naquele circo, naquele aro de fogo do circo? Parece engraçado, né, irmão? Mas não é não. Hoje eu sei o que o leão sente. Eu olhei aquele quadradinho assim, pô, eu não sou pequeno. Com a mochila nas costas, eu fiquei igual uma tartaruga. Né? Só que no tiro, parceiro, a tartaruga corre mais que lebre. É, parceiro, só na bala, porra, não tem lebre pra me ganhar correndo. Você me desculpa, mas quando tu falou assim, no 3, todo tiro pro... Apoio de fogo pra eu atravessar. Aí eu fiquei pensando, o gordinho atravessando deve ser mais difícil ainda, né? É, irmão, desculpa, mas não é não. Quem tava com o gordinho lá sabe que não é não. O gordinho só não funciona até escutar o primeiro tiro, parceiro. Deu tiro, a gente corre mais que o maratonista. E principalmente porque vai ter uma pizza depois, né, irmão? Meu irmão, e principalmente que todo mundo quer acertar o gordo. É um alvo mais fácil. Não corre não pra tu ver. É, irmão, desculpa. Porra, não, mas é real. E aí o comandante no rádio, no 3, né, naquele ponto que a gente estava sendo alvejado. Meu irmão, quando ele falou 3, eu acho que eu bati, fala aí um atleta de velocidade, um velocista aí, meu irmão. O Bolt. Porra, Bolt é meu pior aluno. Tá de sacanagem, Bolt, porra. Sério, irmão, eu atravessei aquela rua com todo o fogo do mundo. Eu só olhava aquele quadradinho, porque o meu medo, minha preocupação na hora não foi passar dar o que a gente chama de lanço, né? Meu problema não era o lanço. O problema é passar ali. Mochila, eu pensei, vou com a mochila na mão, jogo a mochila e pulo junto. Não, vou pular, depois eu pego a mochila. Enfim, não tirei a mochila, botei o fuzil. Meu irmão, eu vim, gordo, né? Quando chegou no buraquinho, vrapo. Parceiro, eu caí lá dentro. Mochila, com a perna pro alto. E aí o mineiro caído lá, um mundo de sangue em volta dele. Ele broncoaspirando, né? Um termo... Eu não vou ficar aqui entrando na parte técnica disso, porque não é orgulho nenhum. Mas um tiro no rosto e um tiro no braço, né? Ele já estava com dificuldade respiratória por causa do sangue, porque ele estava se afogando. Pois é, isso que eu ia te falar. Esse som, rola muito vídeo na internet, né? Ou quem já viu isso, presenciou isso pessoalmente, aquele ronco que o cara tá próximo de morrer. Ele tá se afogando em sangue. Tá se afogando em sangue. No próprio sangue.
E aí eu entrei na casa, arrastei ele para um ponto mais próximo, mais longe do portão, porque os tiros iam entrando na chapa do portão, varanda. Eu falei, meu irmão, aqui não dá. Arrastei ele para dentro da casa, na varanda. Meu irmão, quando eu cheguei com ele na varanda, era uma porta dessas de casas simples, uma porta de vidro com grade e vidro normal, né? E aí tinha um pedaço do vidro quebrado. Meu irmão, quando eu olhei para a sala, tinha uma família num cubículo, num quadradinho assim de 1 por 1. Todo mundo abraçado, a criança no meio, uma senhora, um homem, desesperados. E eu falando, calma, eu só vou socorrer ele aqui, a gente vai sair. Porque o morador não quer você na casa dele ali, né? E aí, meu irmão, eu olhando pra ele, ele com aquele olhar de não conseguia mais falar, né? Aí eu tirei minha mochila das costas, abri, peguei meu equipamento e comecei a fazer aquilo que Deus me ensinou a fazer, que eu me proponho a fazer. Em momento nenhum ele apagou. Eu mantive ele lúcido o tempo todo. A gente conseguiu ir resolvendo os problemas gradativamente, né? Primeiro o problema da broncoaspiração, da respiração, a gente conseguiu usar uma técnica, um método para que ele conseguisse respirar por conta própria. E quando ele começou a respirar, que ele percebeu que não estava mais se afogando, ele começou a colaborar comigo, a contribuir, né? Beleza, eu consegui estabilizar ele ali, manter ele estável. Falei, beleza, tá estável. Só tem um problema. Como é que sai daqui? Isso que eu ia te falar, Só cara, eu e ele. Nesse momento... Continuou o confronto. Não, o pau roncando. Sim. O pau quebrando lá fora. Só que eu me dei conta que até então eu estava acostumado a fazer isso, mas criava uma célula de segurança para mim. Agora estou eu e ele. Ele não enxergava porque o rosto é muito vascularizado, então quando você tem uma lesão... Tu vê um lutador, toma um soco, a cara... Pum, né? Que dirá um tiro. Né? Um tiro de um projetil de alta velocidade. Então, meu irmão, a cara desconfigura, ele não conseguia nem enxergar. Né? E eu precisava que ele, para respirar, ele mantivesse a cabeça mais elevada sempre. Né? A gente usou um dispositivo para ele respirar. E aí o braço, né, eu fiz uma tipóia no braço dele, botei o braço na posição anatômica. Aí no chão tinha dente, essas coisas, a gente recolheu tudo, saquinho, bolso, vai recuperar tudo. Língua, enfim. Esses detalhes não são importantes. Coisas que não têm relevância. Beleza, tá estabilizado. Só que agora eu tenho um ferido, eu tenho a metralhadora dele para carregar, o meu fuzil, o equipamento dele e ele. E só eu e ele. E para onde eu saio? Na rua, o buraco que a gente entrou, meu irmão, tinha um dragão com 3 cabeças cuspindo fogo lá. Como é que eu vou pular um muro com ele? Para onde eu vou sair, meu irmão? Aí aquele minuto do... Tá, clinicamente está estabilizado. Não por muito tempo, porque precisa de cirurgia. Mas e agora, irmão? Como é que eu chego no hospital? Aí, mais uma vez, Papai do Céu, com a sua mão provedora, me sai dos fundos da casa um companheiro nosso, né? Quando ele olhou a cena, primeiro ele se desesperou, porque é uma cena feia, né? Forte, a maneira com que o rosto do amigo estava. O braço também, o braço, né? Até o de menos, porque eu já tinha resolvido, mas o rosto ainda estava aberto, né? Eu estava fechando o rosto dele ainda. Aí eu falei, meu irmão, preciso que você se acalme, tá dominado, ele não vai morrer. Aí eu falava pro ferido e pro camarada que chegou. Irmão, tu não vai morrer. Hoje não. Irmão, se acalma porque eu preciso da tua ajuda para me tirar daqui. Eu preciso que você me tire daqui, irmão. E aí esse camarada, não, tem o acesso por onde eu vim. Os fundos da casa saíram em outro beco. E a gente foi no sapatinho, passando por baixo dos caras. Porque esse camarada foi fazendo a ponta, eu botei o ferido no meio e eu fazia a retaguarda. E o ferido não conta. Andando, todo mundo. O Figueiro foi andando? Andando. Aí eu falava pra ele, mineiro, peguei o meu Shimag, né? Botei na cabeça dele, porque eu preservo a imagem dos meus companheiros. Eu acho que não tem cabimento uma imagem de um policial baleado ser divulgado na mídia. Eu acho isso um absurdo. Pra mim isso tinha que ser crime, sabe? Eu acho isso uma falta de respeito com a família, com o filho, com a mãe daquele policial. Então, eu sempre preservei a imagem dos meus companheiros baleados. Depois que eu estabilizo o cara, eu dou um jeito de... Meu irmão, não deixa uma gaze no chão. A gota de sangue dele que pingou naquele solo ali, aquele lugar não é digno de ter o sangue do meu irmão ali. Se eu puder limpar o chão com o sangue que ele sujou, eu limpo. Não quero deixar nada dele naquele lugar. Levo tudo. Pacote de gases que eu abri, eu recolho e boto no bolso e levo. Não deixo nada. E não eu, Oliveira, mas nós, os paramédicos. Aí fiz o procedimento, a gente, né, meio que fechou o rosto dele, ele já estava respirando, andando, botei um Shimag nele, ele não enxergava nada. Eu falei, ó, mão no ombro do da frente, mão nas costas do de trás, e anda com a gente, irmão. E falava pro camarada da frente, falei, escuro,
Ele não tá enxergando. Degrau tu avisa, buraco tu avisa e vamos aqui. Nós 3, sozinhos. E o couro comendo lá de onde a gente veio. Mas, meu irmão, uma intensidade, um calor de confronto que eu desconhecia até aquele momento, né? Embora eu já tivesse algum tempo no batalhão, mas na primeira vez que eu fiquei teoricamente sozinho com um baleado. E aí a gente foi saindo no sapatinho, escutando os moleques em cima da laje nos outros pontos. Falei, caralho, meu irmão, minha cabeça, não posso falar isso pro baleado na hora. Se bater de frente, parceiro, eu vou dar uma banda nele pra ele cair no chão, que diminui a silhueta, e vamos pro Avera, eu e o Escuro aqui. Aí o Escuro levou a gente pra uma rua principal, a gente se intocou num ponto, chegou uma viatura, hospital. Esse camarada hoje, ele tá reformado, né? Ele saiu das fileiras e ele fez várias cirurgias depois. Só pra você ter ideia, ele continua com os movimentos da mão, o braço dele voltou a funcionar, ele tem uma perda mínima do movimento só do polegar, que ele não faz isso aqui, ele faz só isso, ele não consegue fazer isso, mas o resto funciona tudo. Feio ele sempre era, continua, né, mineiro? Feio pra caralho. Acho que depois da cirurgia ele ficou um pouquinho melhor, implantou os dentes. E agora ele tem a desculpa, né? Aí botou a culpa no tiro, mas ele sempre foi feio. A mulher dele é uma santa. E ele tá tão mal que hoje ele é maratonista. Semana passada ele fez uma corrida de 50 e não sei quantos km, meu irmão. Que maneiro, irmão. O cara é igual um queniano, que né? maneiro. O mineiro. E tá aí, graças a Deus, vivo pra contar a história. Fui com ele pro hospital. Cheguei no centro cirúrgico com ele, cara da minha patrulha também. Eu já tinha socorrido o primeiro irmão de manhã. Esse foi pelo horário de almoço, né? Aí mesma coisa, hospital, ele acordado, mas já foi sedando porque a lesão dele era muito mais grave. Pois é, irmão. Centro cirúrgico. Quem ouviu esse relato não chegou agora na transmissão aqui. Quem não ouviu a parte inicial não tá ligado que isso é no mesmo dia. No mesmo dia, não acabou ainda não o dia. Cara, meu Deus, irmão. E toda a carga emocional, né, cara? Do teu irmãozão, teu camarada que tu mostrou que tu tinha, pô, muito afeto pessoal ali por ele, né? Cara... E fazendo lanche, no mesmo dia pintou outra de comer, o cara da minha patrulha, que a gente foi lá pra tirar uma guarnição que tava emboscada. Meu Deus do céu. Hospital, irmão. Centro cirúrgico, eu queria entrar no centro cirúrgico, ele ainda tava acordado, eu falei pro médico do hospital, meu irmão, eu vou entrar até ele sedar, o cara tem que me ver do lado dele, pra ele se acalmar. Aí eu comecei a me equipar e nisso chegou o médico do batalhão, que é anestesista, inclusive, e falou, Oliveira, calma, eu vou entrar na cirurgia. Eu falei, chefe, eu tenho que voltar pro terreno. Mas me mantém informado, ele tranquilo. Aí o médico do batalhão entrou no centro cirúrgico para apoiar, para manter a gente informada, e eu voltei pro terreno. Aí, cara, não vou mentir para você, eu voltei com a moral já, né, bem ruim. Isso já ia dando o início do anoitecer, né, 5 e pouca, 6 da tarde. Cheguei no morro, acoplei de novo com a minha equipe, a bala continuava comendo. Falei, porra, não é possível, cara. Não é possível que a bala continue comendo. Que porra de torre é essa? Que tanto que esses caras não querem que essa torre entre aqui, meu Deus. Beleza. A gente foi para um certo ponto. E aí, cara, eu cheguei no morro coisa de 10 ou 15 minutos. Homem ferido, homem ferido. Eu falei, não, aí é sacanagem. Não tem, é mentira. Não é nosso, é deles. E aí um terceiro policial, um atirador nosso, foi plotado e tomou um estilhaço no rosto também. E aí tinha tido uma perda de visão momentânea, né? Lógico. Um estilhaço na cara. Aí vai eu socorrer ele, né? O nosso lendário índio. E tirei ele do ponto onde ele foi plotado, no disparo dele. E aí tudo de novo, hospital. E nesse dia, só para você entender, foram 3 homens do BOPE baleados. E eu tive o desprazer de socorrer os 3. Né? Mas graças a Deus, graças ao Papai do Céu, fui instrumento dele e nenhum dos 3 morreu. Esse primeiro policial que eu te falei, da operação, que teve os disparos, pegou as 2 pernas, ele ficou um tempo fora, né? Aí ele voltou pro batalhão, voltou pra equipe, voltou a operar com a gente. Cerca de um ano e pouquinho depois, ele veio a falecer. Um acidente de moto. E eu tive o desprazer de chegar no local do acidente e ver ele lá, no acidente, né? Ele estava indo pro batalhão para trabalhar, e aí ele foi derrubado por uns garotos voltando de baile, bêbado, caramba. E ele caiu embaixo de um caminhão e ficou lá. E eu tive o desprazer, dessa vez não de socorrer esse meu irmão, mas coube a mim colocar ele no saco de cadáver. Né? Esse grande irmão. É uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, isso.
cara era muito meu amigo. E eu tive o desprazer de botar ele no saco, né? E a minha esposa, à época, teve o desprazer de contar para a esposa dele, junto com a psicóloga. O batalhão tem uma psicóloga que participa das operações, o pós-operações com a gente, que dá todo o suporte para as famílias. E ela, junto com a minha esposa, para saber do nosso vínculo, foi lá. E aí a pior operação que eu tive de todas foi a missa de 7º dia desse irmão. O primeiro. Eu, na missa de 7º dia dele, eu não sou religioso? Não, como é que fala? Católico? Católico, né? Mas eu fui à missa em consideração à família, né? Todos nós fomos. E aí depois da missa de 7º dia dele, 7º dia de óbito, o filho dele, a gente estava numa roda conversando, a esposa presente, o filho dele vem por trás de mim, pequenininho à época ainda, né? Me puxa assim pela camisa, eu olho para ele e falo assim: tio gordinho, eu tô muito triste com você, eu tô de mal com você. Aí eu, que foi, cara? O nome dele, né? Você tá triste com o tio? Porque você não salvou meu pai de novo. Porque quando ele tinha sido baleado e ele se recuperou, a gente fez um puta de um churrasco para comemorar a volta dele, na casa dele. Ele me chamou, a gente saiu pra jantar com a família, com a mãe dele. Ele me zoando, falando pra mãe dele que agora eu tinha que me pedir benção porque eu tinha socorrido ele. Pilha, né? Tudo a gente brinca, né? A gente traz pro lado melhor. E um ano depois ele sofreu esse acidente de moto. Eu tive o desprazer de ser um dos primeiros a chegar no local e ver a cena dele lá no chão. E, enfim, não tinha o que fazer, ele já estava em óbito há algum tempo. Só coube a mim catar e colocar no saco até os colegas do bombeiro chegar. Então, assim, quando eu falo para você, e é sem demagogia nenhuma, que eu não tenho o menor orgulho, que eu não salvo ninguém. Quem salva é Jesus, é Deus, seja a sua crença qual for, quem salva é quem está lá em cima. Eu só, de vez em quando, ele me escolhe para ir lá e fazer o que ele quer que seja. Infelizmente, quando eu sou escalado por ele, é na minha vez, como tem todos os dias aí nos bombeiros, nas equipes de resgate das rodovias. Isso é uma coisa que tem todo dia. E Papai do Céu me escolheu para ir lá onde ninguém quer ir, no meio daquilo que ninguém quer fazer. Mas o gordinho também toca bala, não tá? Tem que dar tiro neles também de vez em quando. Então esse dia foi um dia muito ruim, né? De 3 situações, 3 companheiros de equipe, né? Nesse dia que os 3 foram baleados, eu comemorei, celebrei a vida dos 3, porque eu consegui fazer o meu trabalho e todos eles voltarem para casa com saúde, sem sequelas. Esse primeiro companheiro voltou para o jiu-jitsu, voltou a correr, estava andando de moto, né? O outro hoje, o mineiro, saiu da polícia, mas justamente, né? Para mim é um herói de guerra, até por tudo que tinha feito, que fez antes disso acontecer, mas hoje está aí, corre maratona, né? Esse atirador que eu citei, o índio, continua operando normalmente, 100% da visão, o cara é atirador, continua 100% operacional, né? Sem sequela nenhuma, dentre tantos outros que a gente teve o desprazer de socorrer nesse tempo que a gente esteve lá. Não só nessa comunidade, a gente passou por algumas situações muito ruins de colegas, disparo de arma em cabeça, em tórax, e a gente foi aprendendo e foi criando autoridade nesse tema, né, nessa matéria, com uma árdua caminhada, né? Aí, me desculpa, irmão, agora, sem querer parecer arrogante para ninguém, me vem um cara faz um curso de 8 horas, que vende por aí afora na internet, com um cara que nunca viu nada disso que eu tô te falando. E aí ele vai dizer pra mim que ele tem a mesma profissão que eu. Desculpa, irmão. É a mesma coisa que eu chegar em casa agora, pegar meu celularzinho, botar num tripé daquele que vende no camelô e abrir um podcast pra concorrer contigo. Além da formação, a internet caminhada, tem isso, né, irmão? E a gente que faz o negócio, busca se especializar, né? Você tem que entender com naturalidade isso aí vai acontecer. Não, normal. E assim, quem não tem essa bagagem jamais vai chegar, né, a autoridade e o patamar de conhecimento que se tem.